Olá, excelente noite de terça-feira para você que nos acompanha através da TV Nova Nordeste. A gente começa agora o Nova Notícias Limoeiro com informações e prestação de serviço para todo o estado de Pernambuco. E a gente começa falando sobre a previsão do tempo para essas próximas 24 horas. A previsão do tempo para o estado de Pernambuco para terça-feira, dia 5, é de chuva fraca a moderada em todas as mesmas regiões do estado. Apenas a Mata Sul espera-se chuva moderada ao longo do dia. Deverá haver grande variação de nebulosidade, mas em sua maior parte o céu deverá estar parcialmente nublado a claro ao longo do dia. E o pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco, Miguel Coelho, fez o lançamento de sua chapa e de seus companheiros na cidade de Vitória de Santo Antão. O pré-candidato ao governo de Pernambuco, Miguel Coelho, chegou ao local do evento acompanhado pelo presidente do Partido União Brasil, Marcos Amaral, que também é pré-candidato a deputado federal, e o advogado Dr. Gil, que disputa a vaga de deputado estadual. À imprensa, Miguel Coelho disse estar muito otimista e prometeu mudanças. Primeiro, a alegria a gente estar aqui em Vitória, mas o povo de Pernambuco pode esperar muita transformação, resultado, mas acima de tudo transparência e verdade nos nossos compromissos. A gente quer ser não apenas o novo governador, mas o novo líder de Pernambuco, que possa unir o nosso povo, integrar as nossas regiões e, acima de tudo, recuperar a força do povo pernambucano para poder fazer do nosso estado um estado líder para o Nordeste e para o Brasil. Estou muito animado com a acolhida que a gente tem recebido, mas, acima de tudo, com o futuro que queremos construir ao lado dos homens e das mulheres pernambucanas. A cerimônia de anúncio das pré-candidaturas contou com cerca de 100 pessoas em Vitória de Santo Antão. Durante as apresentações, os pré-candidatos criticaram o atual governo de Pernambuco, em destaque a alta nos preços dos combustíveis e o não cumprimento das promessas de campanha do atual governador. Além disso, se comprometeram em fazer uma nova forma de governar. Já que estamos falando de política, vamos até Brasília conversar com Napoleão de Castro. Ele que vai trazer todos os detalhes do poder. Napoleão, boa noite. Prazer enorme poder conversar contigo, com o nosso telespectador. Muito boa noite. A alegria de voltar aqui de Brasília, segunda-feira, 4 de julho. Depois de uma semana aí de extraordinária cobertura da nossa TV Nova nas festividades juninas em nosso estado. A gente volta aos bastidores da política aqui na capital brasileira, numa semana que será extremamente movimentada. Vamos agora traçar uma pauta dos temas mais importantes que vão estar sendo apreciados na Câmara, Senado e pelo Congresso Nacional. O plenário da Câmara dos Deputados tem sessões marcadas para esta semana, a partir de hoje. A maioria dos itens da pauta são medidas provisórias, como a que regulamenta o teletrabalho e a que institui regras trabalhistas alternativas durante a pandemia. Também poderão ser votadas a medida provisória que libera 1,2 bilhão de reais para o programa Agropecuária Sustentável. Ainda vai estar na pauta o aumento da produtividade da frota rodoviária no país. Outro item em pauta também é o projeto de revisão da chamada Lei Pelé, a medida que busca ajustar os temas relacionados ao esporte no país. Ao longo da semana, a expectativa de votação em plenário de propostas de emenda à Constituição, PECs, que ainda tramitam nas comissões especiais, como o Piso Nacional da Enfermagem e incentivos fiscais para biocombustíveis. Amanhã, teremos sessão do Congresso Nacional, onde serão apreciados alguns vetos presidenciais. É importante destacar que de sexta-feira agora, a 8, teremos o início do chamado recesso parlamentar. De 15 a 30 de julho, recesso do Congresso com paralisação de suas atividades. Dois temas são dominantes também nesta semana em Brasília. A perspectiva da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do MEC, que teve a assinatura de 31 senadores e que deve ser instalada esta semana pelo presidente Rodrigo Pacheco. E, claro, cresce assustadoramente as denúncias contra o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e o seu ex-vice-presidente. Os dois
que pediram demissão da Caixa sob a acusação de assédio moral e assédio sexual, cujo número de testemunhas e de vítimas desses casos tem crescido de forma substancial nos depoimentos junto à Corregedoria da própria Caixa e também as investigações que estão sendo feitas pela Justiça Federal. É um tema recorrente que dominará também o noticiário político desta semana aqui na capital brasileira. A equipe do Fato Novo, de plantão na capital federal, vamos acompanhar tudo em nível de votações no Congresso e dos bastidores da política e, claro, trazer com absoluta primeira mão para o nosso telespectador. De Brasília, nesta segunda-feira, 4 de julho, do Congresso Nacional, para o Fato Novo, Napoleão de Castro. Muito obrigado, Napoleão de Castro. Agora a gente vai para o interior do estado de Pernambuco para falar sobre as chuvas. Já não bastaram aquelas que caíram no finalzinho de maio, mas também no final de junho, as chuvas continuaram caindo no sertão, agreste e zona da mata de Pernambuco. Muitas pessoas ficaram desalojadas. Ruas alagadas, casas invadidas pelas águas, pessoas deixando suas residências em busca de um abrigo seguro. Durante todo o fim de semana, Zona da Mata, Litoral e Agreste do estado sofreram com temporais. Na PS 120, em Catende, um motorista flagrou o momento em que uma barreira deslizou na rodovia. Por pouco, veículos que trafegavam no local não foram atingidos. Em Itaíba, moradores foram resgatados de suas casas com a ajuda de cordas. O rio que corta a cidade transbordou. Animais foram levados pela correnteza. Barreiros foi uma das cidades mais atingidas pelos temporais. Várias pessoas foram resgatadas por equipes do Corpo de Bombeiros com auxílio de botes salva-vidas. Em Palmares, moradores filmaram a barragem de Cerro Azul. A força da água era assustadora. Vai pro grupo da fofoquinha, viu? Palmares PR, olha a pressão. Olha lá em cima, olha. É água pra aqui, olha. Passa o cara, viu? Também choveu forte em Garanhuns. Vídeos feitos no sábado mostram ruas alagadas. Em cidades vizinhas, várias pessoas tiveram que deixar as suas casas por causa do aumento do nível do rio Mundaú. Em Bom Conselho, moradores ficaram desesperados com a força das águas que quase derrubaram a ponte que dá acesso ao distrito de Barra do Brejo. Em Jaqueira, um homem foi arrastado pela correnteza ao tentar passar por uma praça que estava alagada. Existe a possibilidade do homem ter sido eletrocutado. De acordo com a Defesa Civil do Estado, 7.000 pessoas tiveram que deixar as suas casas. Até o momento, existem 2 desaparecidos. Ao todo, 29 cidades foram afetadas pelos temporais. Intervalo e na volta a gente fala sobre a fila e também a aglomeração de pessoas no CAD único do Recife. Não saia daí. Diversas promoções já estão estourando na casa de maior variedade da cidade. A Casa Primor dispõe de tudo que a senhora dona de casa precisa, desde roupas, cama, mesa, banho, decoração e muito mais. Vamos correr, pessoal, porque o arraiá de preços baixos já começou na Primor. Você tem Marcelo Veículos. Marcelo Veículos está localizado na PS 50 em frente ao Ceru. Você vai encontrar o menor preço e a maior qualidade em veículos novos, seminovos e utilizados. Compra, vende, troca e financia. Não esqueça deste nome, Marcelo Veículos.
Com o anúncio de diversos benefícios que serão repassados através da Prefeitura do Recife, do Governo do Estado e também do Governo Federal, várias pessoas procuraram o CAD Único, que fica na região central do Recife. Só que o problema é que lá até confusão gerou por conta da quantidade de pessoas que buscavam atendimento. Mais um dia de longas filas e de revolta de quem veio aqui à central de atendimento do Cadastro Único no Recife, que fica na Rua do Imperador, na área central. Mais um dia de revolta porque são distribuídas apenas 300 fichas por dia. Hoje foram distribuídas ainda 30 fichas a mais, mas esse número de fichas está sendo distribuído não dá conta da quantidade de pessoas que vêm aqui na fila tentar cadastrar. Esse cadastro está acontecendo, toda essa movimentação está acontecendo aqui, é por conta das famílias que perderam suas casas, que tiveram algum tipo de prejuízo nas chuvas que atingiram o Recife no mês de maio, no fim do mês de maio e começo do mês de junho. Então essas pessoas estão vindo aqui, as famílias estão vindo aqui para tentar conseguir o cadastro, tentar conseguir receber um auxílio que é pago pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, para tentar seguir em frente com a vida. Esse auxílio é um auxílio de R$2.000, sendo que são R$1.000 pagos pelo município e R$1.500 pagos pelo Governo do Estado. Segundo a Prefeitura, no último balanço foi divulgado, foram 32 mil famílias que foram cadastradas aqui no CAD Único para poder receber esse auxílio, mas nem todas vão receber esse dinheiro. Essas famílias elas precisam passar por alguns critérios que foram dados para poder receber esse auxílio. As pessoas têm reclamado justamente dessa demora. A Prefeitura ela dá a opção do cadastro ser feito pela internet ou pelo telefone, só que eles dizem que não conseguem de jeito nenhum. Quando entram pela internet, tentam fazer esse agendamento, eles não conseguem, dizem que não há vagas, então resta vir até o local para tentar fazer esse cadastro. Aqui eu conversando com algumas pessoas, recebeu algumas denúncias. O primeiro, que as pessoas precisam vir mais de um dia para conseguir entrar. Tem gente chegando às 3 da manhã aqui para conseguir tentar atendimento. Conversei com um senhor que ele chegou justamente nessa hora, às 3 da manhã. Ele tentou atendimento aqui no local, só que ele denuncia que as pessoas que moram no entorno estão guardando lugar na fila e vendendo essas fichas para quem chega aqui. Uma situação séria, né? O pessoal que mora no entorno acaba guardando lugar na fila para poder vender. E aquela dona de casa que tanto precisa, que não tem o dinheiro para poder comprar essas vagas, que estão lá de modo irregular, terminam não pegando fichas e não conseguindo os benefícios que eventualmente precisam. Agora a gente muda de assunto e vai falar sobre outra coisa, que é um assunto importante, que é a infecção urinária. Muitas pessoas têm, muitas pessoas sofrem deste problema, mas você vai conferir agora como evitar esse tipo de infecção e como é que ela acontece. Mais comum entre mulheres e idosos, a infecção urinária é um problema que pode afetar também homens e crianças. A inflamação ocorre quando alguma bactéria entra em contato com a urina e começa a crescer. O quadro pode ser muito comum durante a gravidez e deve ser tratado com seriedade. É importante você ter uma avaliação médica para que esses sintomas sejam identificados e corrigidos com o uso da medicação antes que essa bactéria ela continue presente no aparelho urinário e caminhe para dentro do rim através da ligação que existe entre o rim e a bexiga, que é um tubo chamado ureter. Então, quando você tem a contaminação do rim, da urina produzida no rim com uma bactéria, a gente tem uma pielonefrite. E as pielonefrites são mais graves, às vezes nós precisamos de internamento hospitalar, às vezes nós precisamos usar antibióticos injetáveis, ao contrário das infecções urinárias, que muitas vezes a gente trata essa infecção baixa, que a gente chama de cistite, com o uso de antibiótico oral, alguns analgésicos orais, possivelmente sendo tratado em casa. Os sintomas mais comuns desta infecção são dor a urinar, dor abdominal e maior frequência de idas ao banheiro. Apesar de menos comum, é possível também que o paciente apresente febre. Como prevenir isso? Primeira coisa, não deixar de urinar na hora que a bexiga encher, esvaziar frequentemente a urina. Segundo, beber uma boa quantidade de líquido, se manter bem hidratado para que a urina flua frequentemente, esvaziando frequentemente a bexiga, evitando que as bactérias cresçam dentro da bexiga. Terceiro,
tendo uma alimentação equilibrada, onde você tenha frutas, legumes e proteína, para não acidificar ou alcalinizar a urina. O que é isso? Deixar a urina muito ácida ou muito básica, para que você evite o crescimento de determinados tipos de bactérias. A bactéria mais comum é uma bactéria chamada Escherichia coli, que está no intestino de todo mundo. Se ela sai do intestino e entra no aparelho urinário, a gente tem uma infecção urinária, a gente precisa evitar isso, para que a gente não tenha a complicação do rim com a pielina frita. Os motoristas que passam pela PE 15 em Olinda reclamam sobre o constante caso de alagamento em diversas partes da rodovia e também sobre os buracos que não estão sendo resolvidos. Eu estou aqui na via de acesso que leva a Avenida Presidente Kennedy à PE 15 no sentido Olinda-Recife. E a situação dos motoristas que passam por aqui é justamente essa aqui, ó. Muita água e muita buraqueira nessa região. Os veículos têm que passar devagar, principalmente os veículos menores que têm maior dificuldade em passar por esses buracos. Justamente pelo fato deles estarem cheios d'água, as pessoas não sabem a profundidade deles. Então tem que desviar ao máximo para não acabar preso aqui nessa região. Quem passa pela região diz que essa situação se arrasta há bastante tempo, já faz muitas semanas, e piorou nas últimas chuvas que caíram na região metropolitana do Recife. As chuvas que vocês têm acompanhado, que têm derrubado diversas barreiras e têm levado muita destruição a muitas pessoas. E os motoristas aqui ficam revoltados com essa situação, porque isso gera prejuízo para eles. Gera prejuízo na questão dos amortecedores e outras peças que tem nos carros. Alguns motoqueiros aqui preferem passar pela calçada, que apesar de ser uma infração, é o melhor caminho. É o melhor caminho para passar, porque tem que escapar dessas buraqueiras. Também aqui na região há umas bocas de lobo, ao menos 13 eu contei aqui nesse local, que elas estão abertas. Então, estão abertas para escoar água, mas corre perigo para quem passa, tanto para pedestres quanto para motoqueiros. Elas ficam nessa lateral aqui e estão abertas há muito tempo. As pessoas das empresas que ficam aqui já tentaram dar uma fechada nessas bocas de lodo, já tentaram vedar elas para não ficarem abertas, para não ficarem expostas, mas de nada adiantou. Elas continuam abertas e a água continua entrando por elas, jorrando para lá, mas continua assim, ó, cheio d'água nos buracos, e essa dificuldade dos motoristas aqui da Vila Popular no acesso à PE 15. É uma situação complicada, porque todos os anos chega o imposto, chega o IPVA, chegam os impostos que deveriam ser destinados à reconstrução dessas estradas, mas que infelizmente não acontece. Agora a gente vai lá para a BR-101 para falar sobre um protesto que aconteceu por lá este final de semana. Acompanhe. A fumaça dos entulhos queimados durante o protesto podia ser vista a quilômetros de distância. O protesto aconteceu hoje de manhã na BR-101, quilômetro 72, nas imediações do bairro do Barro, no Recife. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e apurou que o protesto foi organizado pelo Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem Direitos. Os manifestantes queriam chamar a atenção para a questão do desemprego e da precarização do trabalho. O bloqueio da rodovia gerou um congestionamento de 3 quilômetros no sentido Jaboatão. Motoristas que não puderam passar por causa do protesto ficaram revoltados. Rapaz, tá virando safadeza. Rapaz, aqui BR-101, na aproximação da Estação do Barro. Olha pra isso. Olha pra aí. Já virou zona, viu? De novo, novamente, viu? Novamente. Meu Deus do céu, é bronca, não é bronca. Intervalo e na volta o povo vai falar aqui no programa. Nós fomos até o centro do Recife para entender uma situação que envolve comércio e energia. Não saia daí. Em Limoeiro você tem a Ponto Autopeças e Serviços, trabalhando com diversas marcas e modelos de carro, atendendo no telefone 3628-0118 ou no WhatsApp 99254
4763. Aceitamos todos os cartões. Faça-nos uma visita. Ficamos aqui, localizados na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, número 632, no Ponto Certo, em Limoeiro, Pernambuco. Venha para Ponto Autopeças e Serviços. Só aqui na Autoescola Zanata Trânsito, você tira sua primeira habilitação em menor tempo e concorre a prêmios até o fim do ano. E além das melhores formas de pagamentos, com cashback você recebe uma porcentagem de dinheiro de volta na hora. Já pensou? Só aqui você tem o menor preço e as melhores vantagens. Tá esperando o quê? Vem agora mesmo para a Autoescola Zanata Trânsito, formando condutores em toda a região. Unidades em Carpina, Araçoiaba e Lagoa de Itaenga. Agora vamos falar com o povo. Vamos para o comércio e falar sobre uma denúncia sobre a energia no local. De acordo com esta comerciante, os fios de alguns boxes da rua Matias de Albuquerque, no centro do Recife, foram roubados durante os primeiros dias de pandemia. A Neoenergia veio, tirou o relógio e tem agora nada. A gente vai para a prefeitura, joga para a Neoenergia joga para a prefeitura. E nada. A gente está 0 há 2 anos. As contas estão em dias? Tudo em dias, não tem ninguém devendo. Até meu vizinho aqui já jogou na justiça, está na justiça com a Neoenergia. Vieram instalar, mas não, porque não tem o relógio. A prefeitura tem de botar um quadro lá atrás dos quiosques e elas não querem fazer nada. Está todo estragado, né? Você vê ali atrás, está tudo sem nada. A comerciante também disse que está tendo prejuízo por falta do serviço. Aqui, quando a gente abre a loja, é escuro. O povo não quer entrar, tudo sem máscara. Eu não uso máscara, fica tampado no escuro. O povo quer olhar a mercadoria agora não, mas quando a gente abre, fica mais escuro e o povo não quer entrar. Maquineira a gente leva para casa, carrega. Se descarregar, a gente não tem onde carregar, a gente deixa de vender, prejuízo e tá assim, só sofrendo. Já o box desta outra comerciante conta com energia, mas ela reclama do mau cheiro da rua. A rua, que era muito agitada, passava muita gente por essa rua, hoje ninguém quer passar mais, porque hoje é dita como uma rua que tem um mau cheiro, né? Mau cheiro de tudo, é mau cheiro de fezes, de urina. E a gente que é trabalhador, a gente sofre muito. Agora a gente vai fazer um giro pelo mundo com o nosso Giro de Fatos. Acompanhe. O exército ucraniano confirmou sua retirada da cidade de Lysychansk, no leste do país. A informação foi dada após o anúncio da conquista da região pelas forças russas. Após semanas de combates, a conquista de Lysychansk permite que as tropas russas avancem em direção às cidades de Ilovaiansk e Kramatorsk, praticamente garantindo o controle da região do Donbas. Em Slaviansk, ataques com foguetes deixaram 6 mortos e 15 feridos. A linha de frente da guerra fica a poucos quilômetros de distância. Em pronunciamento, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacou que as tropas ucranianas ainda podem retornar à cidade no futuro. A passagem de um tufão deixou mais de 20 pessoas desaparecidas na China. As vítimas estavam em uma embarcação no sudoeste de Hong Kong, no mar da China Meridional, no sábado. De acordo com os serviços de emergência, o navio foi severamente danificado e partiu em 2. 3 dos 30 tripulantes foram resgatados na tarde do sábado e levados ao hospital. Segundo os sobreviventes, outros membros da tripulação podem ter sido arrastados pelas ondas antes da chegada do primeiro helicóptero de resgate. Os corpos de 12 tripulantes que estavam desaparecidos foram encontrados nesta segunda-feira. O tufão Chaba formou-se no centro do mar da China Meridional e atingiu a costa na tarde de sábado na província de Guangdong, no sul do país. O local onde o navio estava localizado registrava ventos de 144 km por hora e ondas de até 10 metros de altura. Ao menos 6 pessoas morreram e 8 ficaram feridas após uma geleira se romper e provocar uma avalanche nos Alpes italianos neste domingo.
A tragédia ocorreu no Pico da Marmolada, na cadeia montanhosa Dolomitas, e de acordo com a mídia local, uma grande massa de gelo, neve e detritos deslizou antes de atingir pessoas que faziam uma trilha no local. Pelo menos 5 helicópteros e vários cães de resgate foram usados durante a busca, além de drones equipados com câmeras térmicas. As autoridades de emergência do Nordeste da Itália informaram que cerca de 18 turistas estavam na área no momento da ruptura. O Pico da Marmolada tem cerca de 3.300 metros e é o mais alto das Dolomitas Orientais. Um ataque com arma de fogo em um shopping de Copenhague na tarde de domingo deixou 3 pessoas mortas e 4 feridas. O suspeito, um homem de 22 anos que portava um rifle, foi preso e, segundo a polícia, tinha histórico de problemas mentais. Foram mortos pelo atirador 2 jovens, um rapaz e uma menina, ambos com 17 anos, e um homem de cidadania russa de 47 anos. Os feridos são 2 mulheres dinamarquesas de 18 e 40 anos e 2 cidadãos suecos, um homem de 50 anos e uma mulher de 16. Os tiros foram disparados poucas horas antes do show do popstar Harry Styles, na Royal Arena, que fica a uma curta distância do shopping. A apresentação foi cancelada. O último grande atentado terrorista na Dinamarca havia ocorrido em 2015, quando 2 pessoas foram mortas e 6 policiais ficaram feridos durante um ataque duplo a um centro cultural e uma sinagoga em Copenhague. 3 pessoas morreram e dezenas de prédios residenciais foram danificados após explosões atingirem a cidade de Belgorod, na Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia. As explosões deixaram ao menos 4 pessoas feridas e 2 hospitalizadas, incluindo um menino de 10 anos. A cidade, de quase 400 mil habitantes, a cerca de 40 quilômetros ao norte da fronteira com a Ucrânia, é o centro administrativo da região de Belgorod. Desde que a Rússia lançou sua invasão em 24 de fevereiro, houve vários relatos de ataques a Belgorod e outras regiões na fronteira com a Ucrânia, com Moscou acusando Kiev de realizar as investidas. O governo ucraniano não assumiu a responsabilidade por ataques anteriores, mas descreveu os incidentes como vingança e karma pela invasão da Rússia. Um atirador escondido em um telhado abriu fogo contra um desfile comemorativo pelo feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos e matou ao menos 6 pessoas, deixando cerca de 30 feridos em Highland Park, um rico subúrbio de Chicago. A polícia segue na procura pelo suspeito, um homem branco entre 18 e 20 anos de idade. A população de Highland Park é de 30 mil habitantes e quase 90% de brancos, de acordo com o Departamento do Censo dos Estados Unidos. Cerca de 1/3 da população é judia, segundo a agência telegráfica judaica. O ataque deverá reacender o debate sobre o controle de armas e se medidas mais rígidas podem evitar tiroteios em massa que acontecem com tanta frequência nos Estados Unidos. Apenas neste 4 de julho foram registrados ao menos mais 2 episódios, um em outro local na própria cidade de Chicago com 5 feridos e outro em Richmond, na Virgínia, com 6 feridos. A você uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.